Bom dia ou boa noite. Bem-vindo a todos e todas a mais uma aula da disciplina de Economia Política. Esta agora tratando do capítulo 17 do livro 2 do Capital, sendo, no contexto da nossa disciplina, a aula de número 13. Antes de abrir o material de exposição, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse capítulo. A primeira sendo que ele se apresenta como um capítulo claramente em processo de elaboração. Esse capítulo em processo de elaboração nos revela, antes de mais nada, o processo de pesquisa realizado pelo Marx a respeito da questão da circulação da mais-valia no contexto da reprodução do capital social total. Apesar de inacabado o capítulo, assim como alguns outros capítulos do livro 2, o material reunido é de extrema importância porque ajuda, pelo menos do ponto de vista da teoria desenvolvida pelo Marx, a delimitar os contornos de análise que precisam ser ulteriormente desenvolvidos. Nesse capítulo, vocês vão ver, a gente tem extremos de, digamos assim, abstração e concretude. Toda análise vai ser feita com base na hipótese de circulação metálica do dinheiro, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter referências ao sistema bancário e sistema de crédito. Então, é bem interessante que nós acompanhemos o argumento traçado nesse capítulo. Então, eu vou compartilhar com vocês. Será que eu vou compartilhar com vocês a nossa transparência da aula 13 sobre a circulação da mais-valia. Então, o problema que se levanta nesse capítulo é o problema de como que vai circular o valor a mais representado pela mais-valia, uma vez que o objetivo do capital é a produção de mais-valia, e, portanto, a cada ano e todo ano, os capitalistas retiram mais da circulação do que eles lançam nela. Então, naqueles nossos exemplos já conhecidos da aula sobre o ciclo do capital, nós tínhamos o exemplo de que o capitalista jogava na circulação 422, né, e retirava da circulação 500. Então, quando a gente amplia essa atividade para o conjunto dos capitalistas, a gente se pergunta como é que é possível que o conjunto da classe capitalista retire da circulação mais dinheiro do que a classe como um todo jogou na circulação. E então esse é o problema a ser discutido. A discussão se dá em dois territórios, por assim dizer, em duas instâncias. A primeira considerando a reprodução simples e a segunda considerando a reprodução ampliada. Primeiramente, vamos lembrar que a reprodução simples é um esquema de reprodução hipotético, mas que funciona como engrenagem da reprodução ampliada, no qual não há aumento da escala da produção nacional de um ano para o outro. Então, tudo funciona como se o excedente produzido pela classe trabalhadora empregada fosse todo esterilizado pelo consumo pessoal da classe capitalista, de tal forma que não sobra excedente para o aumento do capital.
Assim sendo, a economia se encontra num ciclo de reprodução que apenas repõe o capital consumido de um ano para o outro. Mas, de qualquer modo, a cada ano, os capitalistas obtêm a sua mais-valia, obtêm o trabalho excedente através da exploração da força de trabalho. E a cada ano, eles retiram da circulação mais do que jogam. Então, o problema que nós colocamos inicialmente se recoloca no contexto da reprodução simples. Mas o Marx, ele, como disse aqui, reclassifica o problema. Ele reclassifica o problema nos termos de que a questão não é a circulação da mais-valia enquanto tal, porque a mais-valia está incorporada numa massa de produtos e, portanto, de mercadorias que precisam ser vendidas. Então, o problema é como circular essa massa superior de valor em relação à massa que os capitalistas inicialmente retiraram da circulação. Então, é um problema da circulação de mercadorias de valor a mais e não da circulação da mais-valia propriamente dita. Um aspecto importante é que, no contexto da análise desenvolvida pelo Marx, na verdade, a classe capitalista é o único ponto do qual parte a circulação monetária. Em que sentido? No sentido de que toda a circulação monetária da economia depende daquele nosso pontapé inicial, que era o dispêndio de dinheiro para comprar meios de produção e força de trabalho. Então, esse pontapé inicial implica dinheiro nas mãos da classe capitalista para comprar os meios de produção, para pagar a força de trabalho e depois, eventualmente, para realizar o seu consumo com a mais-valia. Mas, aqui na circulação simples, na reprodução simples, digo, a classe capitalista precisa deter em suas mãos o dinheiro equivalente ao consumo dela durante o período no qual a rotação se detém, até que, com a emergência do produto, os capitalistas possam vender e aí utilizar o dinheiro assim obtido para a compra de suas mercadorias de consumo. A mais-valia assim obtida para a compra das suas mercadorias de consumo. Então, bom, aqui é uma repetição do que eu já me adiantei. A reprodução simples, então, significa que o produto excedente ele se materializa sempre e somente em meios de consumo da classe capitalista, o produto excedente. O resto do produto se materializa em meios de produção necessários a repor o capital que foi consumido, o capital constante que foi consumido, e meios de consumo necessários para um novo ano de consumo da força de trabalho. Então, o dinheiro para comprar esse sobreproduto, seja o produto excedente que existe na forma de mercadorias de consumo capitalista, o dinheiro para comprar esse produto deve estar nas mãos dos capitalistas já, como um fundo de consumo que eles vão utilizando durante o primeiro período de rotação, até que eles possam vender a mercadoria que eles compraram. As mercadorias que eles vão produzir. Então, utilizando o fundo com o qual eles iniciam a primeira rotação, eles cobrem as necessidades de consumo deles até o momento da venda do produto e da realização da mais-valia em dinheiro. Então, aqui, essa frase é importante. Ao final do período de rotação, ao realizar o valor equivalente à mais-valia, o fundo de consumo é reposto pela forma de dinheiro do sobreproduto. O que quer dizer tudo isso? Ora, durante o primeiro período de rotação, eles foram gastando o dinheiro que eles tinham para o seu consumo. Essa quantidade tem que ser suficiente para cobrir o primeiro período de rotação, no final do qual
a produção está realizada, eles podem vender, e nessa venda da produção total deles, eles vendem também o sobreproduto, aquela parte do produto cujo valor representa mais-valia. Desse modo, o dinheiro deles terminou, mas agora eles obtêm o dinheiro que é a forma dinheiro do trabalho excedente produzido pela força de trabalho. E desse momento em diante, o fundo de consumo deles é reposto pelo trabalho excedente da força de trabalho. É um esquema bastante elegante, por sinal. Aqui é a ilustração com dois capitais de diferentes tempos de rotação do seu capital circulante, abstraindo do capital fixo. A gente abstrai do capital fixo para facilitar a análise, mas ele pode ser introduzido, evidentemente, na análise sem problema nenhum. Então, nós temos um capital A e um capital B. Pensem esse período aqui como o período de um mês, então uma rotação mensal. Esse é o nosso dinheiro do ciclo do capital dinheiro, e ele é investido somente em capital circulante. Aqui eu esqueci de colocar o segundo C em subscrito, mas é aquele nosso capital circulante. Capital circulante, ele inclui capital constante circulante e capital variável. Então, aqui é o momento da compra dos elementos do capital circulante constante e capital variável. E o consumo desses pontinhos aqui representam o nosso processo produtivo de antes, também poderia ter colocado um P aqui no meio. Esse período aqui é o período de um mês, que inclui também o tempo de venda aqui, mas isso não é relevante para nós. Durante esse período aqui, o capitalista tem um fundo de consumo para ir realizando o seu consumo. No final do mês, termina o seu fundo de consumo, mas, felizmente, ele vende as mercadorias por ele produzidas e realiza esse D', que é esse D mais a forma dinheiro dessa mais-valia do sobreproduto, cujo valor é a mais-valia, é a forma dinheiro da mais-valia, que refaz o fundo de consumo do capitalista A. O importante é que essa reposição do fundo de consumo não tem a mesma dimensão do dinheiro inicial, que formava o fundo de consumo da primeira rotação, porque agora esse fundo de consumo é a forma dinheiro do trabalho explorado da classe trabalhadora. Então, esse fundo de consumo passa a ser a mais-valia transformada em dinheiro e novamente consumida durante um mês novo que eu não coloquei aqui, para não atrapalhar, mas durante esse novo mês é consumido esse dinheiro, que é a realização da mais-valia do mês anterior, e no final esse dinheiro acaba, mas os capitalistas vendem assim por diante. De modo que a produção de mais-valia durante o ano aqui, do capitalista A, é idêntica à do capitalista B, com uma diferença fundamental. O capitalista B tem uma rotação de 3 meses. Então, o fundo de consumo dele tem que aguentar daqui até aqui. Ele tem 3 doses aqui de investimento, digamos assim, de gasto de capital circulante. A essas 3 doses de gasto de capital circulante, constante circulante e variável, corresponde a 3 acumulações, mas ainda não realizadas em dinheiro, de mais-valia que vai se materializando no produto que está sendo produzido durante esse período de 3 meses aqui. Suponha aí um avião, sei lá, um produto que demore um certo tempo para ser produzido. Então, o capitalista precisa de um fundo de consumo desse tamanho. Quando ele chega nesse ponto aqui, em que, na verdade, todo esse dinheiro, esses três dinheiros se transformaram em dinheiro adicional, aqui não está bem representado, né, porque parece que esse dinheiro é adicional só em relação a esse, mas é, na verdade, um dinheiro que inclui
todos esses 3 montantes gastos e mais esses 3 montantes de mais-valia. Porque exatamente o capitalista precisou desses montantes de mais-valia para fazer o seu consumo durante esse período. Nesse momento, o capitalista vende o produto e o dinheiro, que era o fundo de consumo dele, que desapareceu, agora é reposto pela mais-valia apropriada dos trabalhadores. Então, esse 3 vezes M aqui são 3 vezes a mais-valia, que é o equivalente ao fundo de consumo que é reposto com a venda do sobreproduto. Isso aqui é importante, né? Porque a quantidade de dinheiro que os capitalistas jogam na circulação para o seu consumo é apenas uma parte da quantidade de dinheiro total. O dinheiro total necessário para circular as mercadorias, ele é uma soma de dinheiro efetivamente circulante e do dinheiro na forma de tesouro. Então, o dinheiro total na economia ou está circulando ou está estagnado na forma de diversas acumulações, coágulos de dinheiro aqui e ali na economia. Então, essa quantidade de dinheiro, seja na forma de tesouro, seja na forma de dinheiro circulante, ela tem que dar cabo de variações da velocidade da circulação do dinheiro. Então, quando o dinheiro diminui a velocidade de circulação, o dinheiro da forma de tesouro tem que ser, digamos assim, mobilizado na circulação e assim por diante. Variações dos preços, por exemplo, a gente pode ter aumento de preço, então o dinheiro na forma de tesouro tem que entrar na forma de dinheiro circulante ativo, ou se diminuírem os preços, o contrário. E também tem que ser suficiente para suprir variações nessas proporções aqui, em que o dinheiro se divide entre meio de pagamento e meio de circulação. Então, o meio de pagamento, em geral, economiza dinheiro, porque com a função do dinheiro como meio de pagamento, a parte do dinheiro é economizada pela quitação de dívidas recíprocas. Então, ou, ao contrário, quando diminui a função como meio de pagamento e aumenta a função de meio de circulação, a gente tem que ter mais dinheiro na circulação, e assim essa sístole e diástole aqui entre quantidade de dinheiro circulante e a forma de tesouro tem que funcionar como elementos compensatórios para essas variações da necessidade de dinheiro na circulação. No capítulo 3 do livro 1 do Capital, Marx tinha trabalhado todas as funções do dinheiro e, através do desenvolvimento da teoria do dinheiro e de suas funções, chega à conclusão que a quantidade de dinheiro necessária para circular as mercadorias seria a soma do preço delas, preço vezes a quantidade delas, dos pagamentos que devem ser realizados. Então, é preciso ter essa soma de dinheiro. Mas essa soma não é totalmente necessária, porque a compensação entre pagamentos diminui aqui a soma dos pagamentos devidos. E mais, a velocidade de circulação de dinheiro também diminui a quantidade de dinheiro necessária para realizar a soma desses preços. Então, a gente tem aqui uma determinação matemática para a quantidade de dinheiro em circulação. O problema da circulação da mais-valia, então, fica resolvido na circulação simples, na reprodução simples, desculpa, no sentido de que esse dinheiro para realizar a mais-valia é provido pelos próprios capitalistas. Mas a circulação do dinheiro implica um desgaste do dinheiro, né? No caso, o dinheiro metálico. Então, é preciso que se pense como que o desgaste, a perda de parte do material monetário é reposta para manter o nível de dinheiro necessário para a circulação. Então, obviamente, se a gente está falando de material monetário metálico, parte do material monetário metálico tem que ser reposto pela produção
de uma massa de ouro, no mínimo equivalente ao desgaste sofrido pela massa de dinheiro circulante. Agora, parte da economia é sempre engajada na mineração, e parte dela na mineração de metais que funcionam como dinheiro. Então, parte da força de trabalho e de meios de produção da economia é continuamente absorvida por esse setor que, na verdade, não produz nenhuma riqueza do ponto de vista de meios de consumo. Ele simplesmente produz uma riqueza, digamos assim, na sua forma genérica, que é o dinheiro propriamente. Então, notem que os produtores de ouro, quando eles compram os elementos do seu capital circulante, tanto capital circulante constante quanto variável, eles simplesmente compram diretamente com o seu produto. Eles não precisam vender o seu produto para depois comprar. O seu produto é já o dinheiro. Então, eles compram jogando dinheiro na circulação, mas não retiram dinheiro da circulação, apenas injetam dinheiro e retiram mercadorias. É algo bem interessante de se ter em mente. Então, quantidades adicionais de ouro são periodicamente lançadas na circulação, porque os capitalistas periodicamente reproduzem o capital circulante deles e os salários, jogando dinheiro na circulação para comprar esses elementos. Então, a alternativa à produção adicional de ouro seria movimentos compensatórios nos elementos que determinam a quantidade de dinheiro necessária na circulação. O aumento da velocidade de circulação do dinheiro, a intensificação da função do dinheiro enquanto meio de pagamento, né, e a compensação de dívidas recíprocas e tal, e a mobilização pela circulação ativa de fundos que permaneciam entesourados. Estou percebendo uma série de pequenos errinhos, mais paciência. Esses itens 1 e 2 daqui correspondem aos itens em amarelo do slide, desse slide aqui, compensação de pagamentos e velocidade do dinheiro. Então, isso aqui foi para vocês poderem recuperar o conteúdo mais atrás. Na reprodução ampliada, a reprodução ampliada é diferente da reprodução simples, como vocês já perceberam. A reprodução simples é uma reprodução sempre na mesma escala, a magnitude da mais-valia é sempre igual e ela é toda consumida pela classe capitalista. A reprodução ampliada significa que parte da mais-valia é transformada em capital adicional e, portanto, parte dela é transformada em força de trabalho empregada adicional. O que faz com que essa força de trabalho aumentada crie uma massa de mais-valia sempre aumentada. Então, a massa de mais-valia vai aumentando ano após ano. Se a gente fosse impor aqui o mesmo resultado que nós sugerimos na reprodução simples, a gente teria que supor que a classe capitalista tem em mãos uma quantidade de dinheiro continuamente maior do que o dinheiro que ela tinha em mãos no ano precedente. Mas a questão fica sendo de onde ela arrumou esse dinheiro excedente para realizar a mais-valia, ou seja, para realizar o produto continuamente aumentado. Então, essa é uma frase do próprio Marx, né? De onde vem o dinheiro adicional para realizar o valor adicional e tudo mais, na página 254. Então, basicamente, a mesma lei de circulação de mercadorias se aplica à reprodução ampliada. Não podemos mais supor que os capitalistas têm o dinheiro em mãos. Então, o valor adicional, continuamente acrescido, tem que ser realizado pelo desenvolvimento das funções do dinheiro, propriamente dito. Por exemplo, aumento das transações quitadas por mera compensação de pagamentos, aceleração da velocidade do dinheiro de novo, ativação de fundos entesourados. E aqui entra, pela primeira vez aqui,
pelo menos na nossa transparência, o banco, a ideia de crédito. Então, a ativação de fundos entesourados é interessante, porque todos os capitalistas também têm fundos entesourados, como nós vamos ver na forma, nós já vimos, aliás, na forma de fundo de depreciação, fundo de acumulação. Na medida que esses fundos se constituem em reservas na forma de depósitos bancários, a função do próprio banco de utilizar os depósitos para novos empréstimos faz retornar ao sistema o dinheiro que tinha se estagnado na forma de entesouramento capitalista. E, não só isso, essa ativação de fundos entesourados, além de ser executada pelo sistema de crédito, digamos assim, é também diminuída pelo sistema de crédito, pelo sistema de bancos, na medida que os fundos de reservas da classe capitalista como um todo podem ser reduzidos ao mínimo no sistema bancário, apesar de permanecerem contabilmente iguais do ponto de vista dos capitalistas individuais, no sistema bancário elas podem ser reduzidas ao mínimo. E esse é um outro desenvolvimento do sistema de crédito baseado nos bancos. Então, o sistema de crédito diminui a necessidade de produção de ouro, porque grande parte do processo de reprodução se dá sem intervenção do dinheiro real, seja porque o sistema de crédito aumenta a elasticidade, a dinâmica do uso do dinheiro, e o dinheiro funciona mais eficazmente enquanto dinheiro, então a quantidade dele necessária para circular uma massa de mais-valia crescente diminui relativamente. E o Marx trata desse problema que não diz respeito exatamente à circulação da mais-valia, mas, obviamente, está relacionada à circulação da mais-valia, porque a formação de fundos, aqui é a formação de fundo de acumulação, desculpe. A formação de fundos, em geral, retiram dinheiro da circulação, né? Em geral, não. Retiram dinheiro da circulação e, portanto, indicam uma dificuldade da venda de mercadorias que precisariam da continuidade desse dinheiro em circulação. Então, a formação de fundos de acumulação, por exemplo, está relacionada com a possibilidade de realizar a mais-valia de capitais que aguardavam a venda e não conseguem porque há fundo de acumulação. Então, a solução para esse problema é que o fundo de acumulação ele não se realiza ele se realiza do ponto de vista agregado como função de uma fração dos capitalistas. Então, a gente pode conceber a formação de um fundo de acumulação agregado da economia, mas não é agregado de todos os capitais ao mesmo tempo, porque enquanto uns estão formando seus fundos de acumulação, outros estão utilizando fundos de acumulação que eles já tinham acumulado num tempo pretérito para investir no presente. Então, é um balanço que nós temos, na verdade, um balanço agregado entre capitais que acumulam fundo de acumulação e capitais que desentesouram seus fundos porque os vão transformar em capital produtivo adicional. Desequilíbrios entre esse futuro e presente aqui, digamos, entre a transformação de fundo de acumulação em capital produtivo e a transformação de mais-valia em fundo de acumulação para despesa futura, desequilíbrio desse balanço é sinal de um momento de, digamos assim, de aceleração do ciclo econômico, no caso aqui de baixo, se a mobilização de fundos cresce rapidamente acima do normal,
do balanço requerido para normal reprodução, significa que nós estamos num período de boom, de rápido crescimento e que os capitais estão antecipando seus planos de investimento. E isso só pode ser feito se os capitais que querem antecipar seus fundos de investimento, seus fundos de antecipar seus planos de investimento com seus fundos de acumulação, se esse conjunto de capitais aumenta, ele só pode fazer isso utilizando os fundos dos capitalistas que ainda estão em fase de formação. Vocês podem imaginar que isso pode levar a uma situação de estrangulamento da economia. Agora, se o entesouramento cresce acima do normal, aqui a gente tem um caso contrário, um caso de depressão, por assim dizer, de recessão, no caso em que a gente tem uma postergação de investimentos, falta de confiança, falta de demanda, etc. Então, é interessante ver como que essa análise a um nível abstrato, ela permite pensar questões relacionadas a ciclo e crise, que obviamente requereriam ainda concretizações mas sentam as bases para uma compreensão do movimento cíclico e crítico da economia. Então, algumas conclusões antes de terminarmos. A gente resolveu o problema da circulação da mais-valia na reprodução simples com o fundo de consumo dos capitalistas, que se resolvia após a primeira rotação com a reposição desse fundo na forma de realização da mais-valia produzida pelos trabalhadores com a venda do sobreproduto. E na reprodução ampliada, nós vimos que essa solução não é possível, porque o dinheiro tem que... a gente teria que supor que os capitalistas tivessem um dinheiro continuamente crescente em suas mãos. Então, o dinheiro necessário para a realização do volume continuamente crescente de mercadorias na reprodução ampliada tem que vir do desenvolvimento das funções do dinheiro, seja enquanto meio de pagamento, né, através da capacidade de... os meios de pagamentos podem se anular reciprocamente, de tal maneira, os instrumentos que funcionam como instrumentos jurídicos de contratos de meios de pagamento, eles podem ser compensados reciprocamente, o que economiza dinheiro, ou o crescimento da velocidade do dinheiro, e através da mobilização de fundos tesourados também. E aqui, de novo, o desenvolvimento do sistema de crédito supre as necessidades da circulação, permitindo que ela se dê sem necessidade de intervenção do dinheiro. A gente vê isso hoje em dia, mas através de lançamentos contábeis entre contas, compensação entre débitos e créditos. Hoje em dia, o uso, por exemplo, de cartões de débito e de crédito praticamente aboliram o uso do dinheiro. Então, uma massa muito menor de dinheiro executa uma quantidade de transações muito maiores. Isso está realmente em linha com a análise que nós vimos desenvolvendo nesse capítulo. Então, a referência é o capítulo 17, a circulação da mais-valia. Então, eu espero que a aula, apesar desses problemas esses typos, como eles dizem, de digitação, e olha que eu passei e repassei diversas vezes corrigindo, espero que isso não tenha distraído vocês do essencial, e até a aula de número 14. Até logo a todos.